A paz, irmãos. Estou emocionada, o coração saindo pela boca, porque estou muito alegre, muito grata ao Senhor. Como o Júnior falou, ano passado eu estava aqui dando uma notícia, eu tinha feito a cirurgia, né? Para quem ainda não sabe, não conhece a minha história, em julho do ano passado, em 2014, eu fui fazer ultrassom e mamografia e houve a suspeita de uma célula que poderia ser câncer. E aí, como todos falaram aqui, a Tininha, parece que a morte abre espaço para a gente, né? E nesse momento Deus começou a falar no meu coração de uma forma muito especial, muito próxima, falando que não era para eu temer, porque Ele estaria comigo em todos os momentos. E em setembro foi confirmado o diagnóstico de câncer de mama. E depois disso, eu tive uma palavra do Senhor diretamente para mim, através de um servo dele, que ele falava: eis que sou eu, teu Deus, que falo contigo nessa hora, e te digo que tudo que está acontecendo com você foi permissão minha para tratar contigo, porque eu quero você mais perto. E não se preocupe, porque tudo está sob o meu controle. Não temas, porque no final você terá vitória e você dará testemunho da vitória. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, para a honra e glória do Senhor. Bom, depois dessa confirmação do diagnóstico, em outubro eu fiz a cirurgia de mastectomia, retirei toda a mama esquerda. Em dezembro eu fiz a primeira quimioterapia, são 4 químios que se chamam quimio vermelha, entre aspas, né? Porque são as químios mais fortes que fazem a queda de cabelo. 15 dias depois eu já não tinha mais cabelo, tanto que eu vim aqui, eu estava de lenço. E depois dessas 4 quimioterapias, que são de 21 em 21 dias, foram mais 12 brancas, que são mais leves, toda semana. E todo esse tempo eu fiquei muito tranquila, muito calma, porque eu sabia que o Senhor estava comigo e eu não fiquei com medo dessa doença. Eu sabia que Deus estava no controle. Então eu procurei passar por ela de uma forma mais natural possível, fazendo o que eu tinha que fazer com relação à doença, mas levando a minha vida de forma normal. Uma alimentação super fortalecida, ao ponto de que a minha imunidade em nenhum momento ela diminuiu, em nenhum momento da quimio, nem da vermelha nem da branca, glória a Deus. E agradeço a minha mãe também por isso, porque ela é ótima para essa questão da alimentação. Depois das químios, eu passei para a radioterapia em junho, julho. Em julho, eu fui no médico e ele finalizou essa etapa do tratamento. E aí eu comecei com a medicação oral, que vai permanecer por 5 a 10 anos. E depois eu tive que esperar a radioterapia deixar de fazer efeito no organismo para eu poder depois fazer a cirurgia de reconstrução que eu fiz agora, dia 8 de dezembro, né? Reconstrução mamária, que foi tudo certo, graças a Deus. Ainda estou em recuperação, mas já vou ter alta sexta-feira da semana que vem, e aí já posso voltar às minhas rotinas, né? E eu quero deixar um salmo primeiramente, é Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, nós não podemos temer se a gente crê que o Senhor está conosco. Tudo que acontece conosco é permissão dele. E eu estava pensando em algumas situações, eu acho que se Deus tivesse me dado essa enfermidade para eu partir, eu partiria feliz, porque eu acho que se Ele tinha tantos anos para eu cumprir, eu cumpriria os anos que Ele me desse. Mas aprove a Deus me dar mais anos, né? Mais alguns anos, não sei quantos, e quantos eu viver, eu vou estar adorando e glorificando a Ele. E eu quero agradecer também o apoio que eu tive da igreja, as orações, o carinho, a solidariedade do uso dos lenços. Nossa, isso foi muito importante. A família, os amigos, que todos estiveram presentes e orando por mim, me dando apoio. E eu agradeço muito a tudo isso. Paralelo a isso, eu queria contar uma outra história, que quando eu comecei a quimioterapia, fui orientada pelos médicos que eu tinha que fazer algum tipo de exercício físico, que ia fazer bem para o tratamento.
E aí, o ano passado, eu tinha matriculado o meu filho, eu trabalho em Fior Rosa, na Serra. E aí eu queria levá-lo e trazê-lo comigo. Então eu matriculei ele numa escola em Chácara Parreiral, perto de Laranjeiras. Então eu iria, deixaria ele na escola, quando eu voltasse eu pegaria ele. Mas acontece que eu tive essa doença e não fui trabalhar, fiquei de licença. E eu precisei de levar, eu precisava levar João sempre em Chácara Parreiral e voltar para casa. E como eu tinha que fazer exercício, eu pensei, vou parar no Parque da Cidade. Quem conhece o Parque da Cidade? Perto de Valparaíso, né? E comecei a fazer minhas caminhadas lá. E lá eu fiz 2 amizades muito importantes caminhando. Uma delas é uma amiga chamada Adriana, a outra é o seu Luiz, que caminhava sempre comigo. E um outro parêntesezinho, que o João, há um tempo atrás, ele falava assim para mim: mãe, Deus não vai me dar um pai, não? Aí eu falei: filho, se você pedir a Deus, Ele te dá. Como que você quer o seu pai? Aí ele falou: eu quero um pai magro, gentil e que me leve para todos os lugares. Eu falei: então vamos orar para que Deus te dê um pai assim. E durante essa fase de tratamento, eu sabia que Deus tinha promessa de um companheiro, de um novo companheiro para mim. E eu pedi a Deus nas minhas orações, se fosse possível, eu não gosto de colocar Deus na parede não, porque eu sei quem é Ele, né? Então eu sei que Ele é dono de todas as coisas e eu sou pequenininha. Eu falei: Senhor, se for possível, se for da Tua vontade, eu gostaria que a pessoa que o Senhor tivesse para mim nessa nova fase, né, de uma nova família, que essa pessoa me conhecesse nessa fase de quimioterapia, sem cabelo, porque eu já li muitas histórias de casamentos que se desfizeram porque o marido não suportou o tratamento da esposa, né? E acabava abandonando e as mulheres ficavam sozinhas. E eu queria alguém que estivesse junto comigo nesse momento. Essa foi a minha oração. Aí, caminhando no Parque da Cidade, com esses 2 amigos, teve uma pessoa que se aproximou, uma vez que eu faltei porque eu tinha que fazer exame de sangue, se aproximou dessa minha amiga e falou: a sua amiga te deu bolo hoje, o que aconteceu? Ela usa lenço, por que ela usa lenço? Aí a Adriana falou: não, ela está fazendo tratamento, mas ela foi fazer exame, ela está bem. Aí passou. Aí no outro dia ela falou assim: Grace, você tem um fã aqui no Parque da Cidade. Eu falei: tá, deixei pra lá. E aí ele não continuar indo no parque, porque ele teve um problema na mão, não foi mais de uns 15 dias. E eu observava que sempre quando eu parava meu carro, tinha um carro que parava sempre do meu lado. Uma vez quando eu estava saindo, essa pessoa também estava saindo, ela entrou no carro e pediu para eu baixar o vidro. E aí ele falou: ei, tudo bem com você? Eu falei: tudo. Como é que está seu tratamento? Aí eu expliquei para ele como é que estava e ele falou assim: pois é, infelizmente eu tive essa luta durante 7 anos, mas infelizmente eu não consegui vitória. Eu: como assim? Não, foi a minha esposa. Ela teve câncer de medula, ficou 7 anos em tratamento, eu fiquei o tempo todo cuidando dela dentro do hospital, não deixei nenhum dos meus filhos cuidar dela, foi só eu cuidando até o fim. E eu ouvi aquela história, eu falei: meu Deus, é uma pessoa dessa que eu estava precisando para estar do meu lado. E ele começou a conversar sobre como que foi o tratamento, como que foi o jeito como ele cuidava dela, e eu fiquei encantada com aquilo, tá? E ficamos 1h30 conversando, cada um dentro do seu carro, e fomos embora. No outro dia, quando eu estava saindo de novo, ele também estava saindo, parecia que ele marcava, sabe, o horário que eu estava indo embora, para se aproximar. E aí nós fomos conversar sobre questões de igreja, né? Eu falei que eu era evangélica, onde eu reuni, ele também falou que era e tal. E depois ele disse que ele era pastor da Igreja da Assembleia de Fundão, e foi casado por 42 anos, ia fazer 1 ano que a esposa dele tinha falecido. E com isso nós começamos a caminhar juntos, eu, ele, a Adriana e o seu Luiz. E nessas caminhadas de 1h30, né, todo dia, a gente acaba conhecendo a pessoa. E Deus foi tratando com o meu coração e com o coração dele, mas nós tínhamos muito medo de errar, né, de não ser a pessoa.
Mas Deus foi confirmando. E teve uma vez que eu saí, fui no cinema e com o João Pedro, e ele foi junto. Foi a vez que eles se conheceram. Perguntei ao João: João, o que você gostou do Amigo de Mamãe? Gostei, tranquilo. Fomos no Toy Kids, ali em Jardim Camburi, fomos nós três. E quando eu fui na cantina comprar alguma coisa, quando eu olhava, os dois estavam cochichando. Aí quando eu parava, eles disfarçavam. Aí quando eu sentei, ele foi e me deu um beijo na boca rapidinho. Eu falei: que isso? Olha o João. A gente nunca tinha tido nenhum tipo de contato assim. Aí ele falou assim: não se preocupe, foi com o consentimento dele. Eu: como assim? Ele chegou para mim e falou: você está namorando a minha mãe? Aí ele falou: não, mas você gostaria que eu namorasse com ela? Gostaria. E o que eu tenho que fazer? Tem que dar um beijo na boca dela. Aí ele fez isso. Eu falei: meu Deus, o negócio está se concretizando. No outro dia ele foi lá em casa fazer tapioca e subiu a família inteira conversou muito com ele. Eu senti que também teve a aprovação da família. E eu cheguei para o João, aí João chegou para mim e falou: mãe, finalmente um pai. E aquilo foi uma emoção muito grande, confirmação de um filho, né, da identificação de um filho com uma pessoa. E você quer ver seu filho feliz, né? E a família toda também foi gostando, foi aprovando, que também eu precisava dessa certeza. E em agosto ele fez uma festa surpresa para mim, e nessa festa surpresa nós ficamos noivos. Eu queria que o Ezequiel ficasse de pé, para quem não conhece ainda. E também teve a aprovação da igreja, que nós estamos já, né, sendo bem recebidos com relação a isso. Irmãos, com isso tudo, eu quero fechar com o Salmo 118, 23, 24, que fala: foi o Senhor quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então o Senhor conhece o nosso coração. Ezequiel me conheceu numa fase que eu estava de roupa de ginástica, sem pintura, sem cabelo, né? E se interessou. E quando eu ouvi a história dele, eu falei: meu Deus, como que você, depois de 7 anos cuidando de uma mulher, da sua esposa, com câncer, foi olhar para uma outra de lenço e ter gostado? Coisa de Deus, né? Porque se fosse eu teria saído correndo, porque a luta não é fácil não. Mas é assim que Deus honra, é assim que Deus conhece o nosso coração, é assim que Deus faz as coisas acontecerem para que você tenha realizado os seus sonhos, né? Então agora, nesse ano, nós vamos nos casar, vamos fazer uma nova família, e eu deixo isso de testemunho para os irmãos. Os nossos sonhos, o Senhor cuida e o Senhor realiza da forma dele, da maneira dele. Eu nunca imaginei uma coisa dessa acontecendo, mas quando o Senhor faz, como diz a Tininha, Ele abre porta onde não tem porta, né? E é assim que Ele faz conosco. O nosso Deus é tremendo. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Muito obrigada, irmãos.